Uma entrevista de emprego é a porta de entrada em uma empresa. Para isso, é bom se destacar para conseguir aquela vaga desejada. Deise Farias, coordenadora de cursos de gestão de recursos humanos, vai nos dar algumas dicas. Hoje, as organizações elas estão buscando comportamento, né? O perfil comportamental desse candidato e desse futuro funcionário. Então, como a gente está sendo observado a partir do nosso comportamento, da nossa atitude, quando você vai para uma dinâmica ou para uma entrevista, essa é a primeira análise, né? E você está sendo comparado com outros candidatos. Então, essa comparação também vai estar fundamentada no comportamento. Então, você precisa realmente buscar um equilíbrio entre a sua fala, entre o seu jeito de falar, entre a sua forma de gesticular, entre a forma de até você se movimentar dentro do processo, né? Levantar, sentar. Parece brincadeira, mas está sendo observado muitas vezes pelas pessoas que estão recrutando, selecionando. Então, é importante, sim, você tentar buscar esse equilíbrio, pensar um pouquinho, às vezes, antes de falar, né, não sair falando qualquer coisa. Então, tudo isso hoje é analisado e é realmente pedido ou solicitado por esse candidato. Para selecionar profissionais, as empresas estão apostando cada vez mais em entrevistas comportamentais, que investigam postura e atitudes do candidato. Janete Knapp dá exemplo de atividades que podem ser feitas nas entrevistas. E agora eu estou aqui com a professora e consultora de desenvolvimento humano, a Janete, e ela vai explicar pouquinho mais para a gente como que é esse processo de entrevista, né, Janete? Como que funciona? O que a gente vai demonstrar aqui é a dinâmica de grupo, é o processo da dinâmica de grupo. Ela parte do princípio do que as pessoas elas tendem a repetir comportamentos em situações semelhantes do dia a dia. Então, a gente vai observar alguns indicadores que possivelmente se repetirão na empresa. E, normalmente, a gente faz um planejamento para isso. Então, eu preciso saber quais são as competências que devem ser avaliadas e, a partir daí, criar todo um cenário para que a gente possa observar isso de uma forma prática. Como que normalmente eu faço? Geralmente eu faço uma dinâmica inicial, onde o intuito é fazer a apresentação, ou escutar um pouquinho as pessoas, ouvir, já perceber um pouquinho a eloquência verbal. E também se a pessoa é muito tímida ou não. Exatamente. Então, nesse primeiro é um quebra-gelo, nesse momento é para as pessoas ficarem um pouco mais calmas, porque elas já vêm com uma certa ansiedade, afinal de contas, tem um emprego, né, em vista. Tem um momento de quebra-gelo e também de observação, onde a gente já percebe ali a eloquência verbal e a apresentação, e o que a pessoa, a expectativa, o que ela quer. No segundo momento, a gente já traz uma dinâmica um pouco mais prática, que é nesse momento que a gente vai avaliar as competências que a gente está buscando. Então, nessa simulação, o que a gente planejou? O que nós queremos observar? Se a pessoa tem organização, ou seja, se ela vai organizando o material já de um jeito que favoreça o grupo todo, a questão do planejamento e da gestão do tempo. Ou seja, durante esse processo, a gente não diz o que a gente vai avaliar, mas a gente passa a observar enquanto eles estão trabalhando. E você tem alguma dica assim para a pessoa que fica muito nervosa, porque às vezes esse processo em grupo acaba deixando a pessoa mais nervosa ou tímida? Você tem alguma dica para passar? Eu acho que a dica é aquela, parece um jargão, mas é esse mesmo, seja você mesmo. Porque você nunca sabe quem está observando quer ver. Aqui, nesse momento, eu quero planejamento, quero a gestão do tempo, quero organização. Mas eu poderia estar observando outras coisas que fossem o oposto disso. Então, como você não sabe que está no planejamento, que essa pessoa quer observar, a melhor coisa que tenha, seja você mesmo. Porque vai ser bom para a empresa e vai ser bom para você, porque é uma relação de ganha-ganha. Então, seja você, procure com naturalidade, com calma. Não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa tranquila. Todo mundo tem esse receio porque está sendo observado, mas é uma coisa normal, tranquila. Então é isso, gente. Então vamos lá, vamos ver como que é esse processo de seleção para um emprego. A primeira fase é a fase em que se conhece os candidatos. Cada um escolhe uma imagem para explicar por que se identificou com ela e o que ela representa. Ana Júlia Hofmeister é estudante e, com seus 19 anos, pretende arranjar um emprego logo. Estou em busca de uma oportunidade de emprego para poder colocar em prática o que eu aprendo na faculdade e ter experiência também no mercado. E atualmente você está cursando o quê? Publicidade e propaganda. Olha só, então agora o teu objetivo é encontrar um emprego. Isso, um estágio, né, de preferência para poder começar e depois mais para frente o emprego. A segunda fase é uma atividade prática, em que os candidatos têm 40 minutos para desenvolver uma torre. E nessa atividade é avaliada a organização, planejamento e gestão do tempo.
Enquanto realizam o trabalho, a consultora anota e avalia. Então tá aí, pessoal, fica a dica para vocês, sejam vocês mesmos e prestem atenção na dinâmica, né, na proposta da dinâmica, porque elas às vezes podem avaliar. Então, a organização, a questão do tempo. Então, fiquem bem de olho e é isso aí, espero que tenha gostado. Até mais!